Alô a todos, gostaria de agradecer a todos que vêm assistir meus vídeos. Hoje o tema vai ser o seguinte: para quem acredita na reencarnação, lógico, se existe reencarnação, então como que existe a necromancia, ou seja, a invocação dos mortos? Eu vi essa pergunta numa página do Facebook. Achei a pergunta muito inteligente, muito interessante e decidi fazer um vídeo na ótica, tá, cabalista judaica, beleza? Primeiro, antes de entendermos por que sim é capaz de, de, de existir reencarnação e também os segredos de como que se invoca, mesmo se há reencarnação, o que é reencarnação? Reencarnação é quando, de um jeito simples, eu vou usar uma linguagem bem simples, até porque tem muitas pessoas que são leigas no assunto. Reencarnação é um processo, tá, espiritual, difundido por algumas filosofias religiosas ou culturais, que acredita-se que a pessoa, quando ela falece, ela nasce de novo para corrigir alguns problemas que não foram corrigidos nas vidas passadas. Resumindo, a reencarnação é isso, tá? E a invocação à necromancia são também um processo espiritual muito usado pelo politeísmo, pelo paganismo, com o intuito de invocar os mortos, tá bom? Então, de uma forma simples, são esses dois conceitos. Mas vamos entender primeiro o que é o mundo dos mortos, como é que funciona na ótica da Kabbalah. Gente, por favor, se você não acredita, não tem problema algum. O vídeo aqui é direcionado para aqueles que acreditam. E se você acredita, mas acredita dentro de uma outra visão filosófica, eu só quero postar esse vídeo para contribuir para você que acredita num outro ângulo, num ângulo aonde que essa sabedoria e essas revelações vem sendo divulgada há mais de 5.000 anos, tá bom? Então, bora lá. Vamos entender. No conceito cabalista, a Kabbalah, ela usa muito o Taná e a Torá. Para quem não sabe, de uma forma resumida, Taná e Torá é o Antigo Testamento, porque os cristãos chamam de Antigo Testamento. Para nós judeus, nós não temos como Antigo, mas não vem o caso agora, tá bom? Então, segundo a Kabbalah estuda, porque acreditamos que toda a revelação do mundo está na Torá e no Taná, através dos profetas, etc. Então, bora lá. O Tehrim, que em hebraico significa Salmo 55:15, fala o seguinte: deixo incitar a morte contra eles, que eles possam descer vivos ao Sheol, pois onde eles moram, aí está o mal. Olha, ele usa uma expressão muito interessante, tá? Que é Bimegurá, tá? Bimegurá, que se refere a um alojamento, um local de morada, né? Significa isso aqui, ó, um local de morada. E cita também o Sheol, que é o mundo dos mortos. Sheol aqui, tá? Que é o mundo dos mortos. Agora, aqui note que o salmita, ele pede uma permissão. Ele está ali no desabafo, ele está numa situação ruim e fala, né? Deixa eu incitar a morte. Ou seja, deixe que ele, através da sua arrogância, que ele pague pelo que ele está fazendo. Ou seja, que ele que não acredita nas consequências possa descer na morte, já que o Sheol é um nome hebreu dado ao local aonde que vai todos os mortos. Dentro do Sheol existe um local de descanso e existe o Gehenna. O Gehenna é equivalente ao inferno cristão ou o umbral kardecista, espírita, tá bom? Em Isaías 14:3 fala o seguinte:
Uma vez você pensou em seu coração: vou subir ao céu, mais alto do que as estrelas de Deus. Colocarei meu trono. Vou sentar-me no monte da Assembleia, no cume de Zafon. Aí continua: em vez disso, você é levado ao Sheol, para o fundo do poço. Aqui começa a explicar o processo que leva alguém ao mundo dos mortos, à morte, em especial ao inferno ou umbral, tá? Ou Gehenna para o judaísmo. Note que, como eu expliquei, o Sheol, que é o mundo dos mortos, onde ficam as almas, lembrando que o Sheol, gente, não é o mundo vindouro, não é o céu, tá? Existe dois, o céu, eu vou usar a expressão céu para ficar fácil para vocês. O céu é um local onde vive os anjos, né? Vive os anjos e as almas que ainda não nasceram. Essas almas, elas estão num local chamado Éden, tá? Mas por ter experimentado, por quererem começar o seu processo de evolução espiritual através do conhecimento do bem e do mal, que é relatado de uma forma poética na Torá como um fruto do bem, do conhecimento do bem e do mal, essas almas estão esperando sua vez para vir a esse mundo. Então, esse não é o mundo dos mortos, porque essas almas ainda nem nasceram e nem morreram. Então, nós estamos se referindo ao Sheol, ou seja, a um local criado depois da criação, dentro da criação, desculpa, para guardar, para alojar as pessoas que nasceram e faleceram, independente de serem boas ou ruins. Aí, lógico que dentro desse local, que é o Sheol, existem essas repartições que nós vamos entender mais para frente. Então, note que Isaías começa a explicar um dos processos básicos que levam a alma à perdição, ou seja, leva a alma ao sofrimento, ao Sheol, ao mundo dos mortos, e em especial no Gehenna. Note que ele fala de uma pessoa, apesar dos cristãos achar que aqui está falando de Lúcifer, essa palavra Lúcifer não existe no hebraico, tá, gente? Quero deixar isso bem claro. Eles acham que está falando de Lúcifer, de Satã, mas na verdade aqui está falando do rei Nabucodonosor, que era um rei muito arrogante, com um ego elevadíssimo, que se achava Deus. Nabucodonosor exigia que os seus súditos e toda a Babilônia o adorasse como Deus. Então, literalmente, ele se achava um Deus, por isso que usa essa linguagem, né? Então, note que o primeiro processo para a destruição, para que essa alma possa adentrar no Gehenna, no inferno, dentro do Sheol, é a arrogância, é a soberba, é o egoísmo, tá? Que tem tudo a ver com as 10 sefirotes, ou os 10 ditos, ou os 10 mandamentos, tá bom? Então, por isso que logo após ele fala, em vez disso, ou seja, você é levado ao Sheol, para o fundo do poço. Nota que aqui já começa a se revelar. É levado ao Sheol, ou seja, é levado para a morte, no local dos mortos, e depois, dentro desse local, o fundo do poço. Aí vem o comentarista JPS e fala, o que é o Sheol? É uma região do submundo reservada para aqueles que não receberam o enterro decente. Porém, a palavra aqui, enterro decente, é uma linguagem para dizer o seguinte, uma pessoa que não foi honrada, uma pessoa que não praticou o bem, porque no conceito hebreu, enterro decente é um justo, é uma pessoa que merece ser chorado, é uma pessoa que ela teve sua contribuição para a luz nesse mundo. Então, no velório, ela é homenageada. Por isso que usa o termo enterro decente. Então, aqui, o comentarista já começa a revelar que o fundo do poço é uma região do submundo, ou seja, existe o submundo e dentro do submundo existe um local de totalmente terror, tá? Prosseguindo, ele fala, ó mortal, isso aqui já é Ezequiel, ó mortal, grite e encha, junto com as mulheres das nações poderosas, sobre as massas do Egito, acompanhando sua descida à parte mais baixa do mundo inferior, que é
relatado aqui, tá? Entre aqueles que desceram ao abismo, o Rashi, que é um dos comentaristas mais conhecidos da Torá no mundo hebreu, judaico, tá? Ele explica, ele fala, o que significa trazer para baixo, e ele e suas filhas? Ele fala o seguinte, profetizam sobre ele e sobre todos os pagãos. Gente, os pagãos aqui se refere às pessoas perversas, às pessoas que praticam o mal, tá? Que eles descerão ao poço da destruição. O poço da destruição é o mesmo fundo do poço ou abismo, tá? Ou seja, o Gehenna. Aqui o santo, bendito seja ele, ou seja, Deus, mostrou a Ezequiel que todos os pagãos, ou seja, todos os perversos, todos os maus, ou todos que praticam isso aqui, gente, lembrando, é dentro da visão cabalista. Você é livre para pensar e discordar, tá bom? É só para contribuir, tá? Então, ele mostrou que todos os pagãos, ou seja, todos os perversos, todas as pessoas que invocam os mortos, que é proibidíssimo dentro da Torá, para o judeu e por qualquer cabalista, tá? E vocês vão entender o motivo, tá bom? Então, ele fala o seguinte, que mostrou Ezequiel que todos os pagãos descem ao Guerrinhon, ou seja, inferno umbral, tá? É isso o Rashi explicando. Em Ezequiel 32 fala, 32, 21, das profundezas do Sheol, ou seja, nas profundezas, existe um local chamado Mundo dos Mortos, aqui eu escrevi Mundo dos Mortos, e dentro do Sheol, que é as profundezas, existe o inferno ou umbral para os espíritas. O mais poderoso dos guerreiros fala com ele e seus aliados. Ou seja, note que aqui Ezequiel está revelando que as almas, quando descem para esse local, ao contrário dos justos que estão dormindo no Sheol, ou seja, não tem a percepção de dia e noite, eles não sentem, não sofrem. Ao contrário, esses no inferno e umbral, ou seja, eles se achavam poderosos, eles têm consciência que estão em um local X. Por isso que fala, o mais poderoso dos guerreiros fala com ele e seus aliados. Os incircuncisos, os incircuncisos, na percepção judaica e cabalista, significa os bruxos, as pessoas que praticam, usam a magia para praticar o mal, tá? Os mortos à espada desceram e jazem ali. Ou seja, essas pessoas, apesar de se acharem estar certas, não importa. A sua maldade os levaram e estão presos ali, tá? E o mais interessante é o seguinte, o mistério cabalista revelado aqui em Ezequiel, que ele fala o seguinte, a Síria, muito importante, nós vamos entender isso agora, está lá, com toda a sua companhia, lá no Guerrena, no inferno. Seus túmulos ao redor, todos eles mortos, caídos à espada. Ezequiel 32, 21. Então o Rash, ele fala o seguinte, existe a Síria em Guerrinon, no Guerrinon, ou seja, existe um local no inferno que é chamado de Assíria. Vamos entender por que a Kabbalah nos revela que dentro do inferno existe o Sheol, dentro do Sheol existe o Gehenna, que é considerado inferno umbral, e também esse local tem subdivisões, e uma delas é chamada de Assíria. Por quê? Bora lá, vamos entender. Na Kabbalah, tudo que está no Taná e Torá, né, o Antigo Testamento para os cristãos, são revelações místicas que, nesse caso, os assírios eram um império onde eles dominavam a nação e substituía moradores originais pelos assírios. Ou seja, se eles invadissem o Brasil, eles tiravam todos os brasileiros e colocavam os assírios. Eles mudavam, tá? Então, esse é o segredo, ou seja, o segredo está aqui. Quando cada alma não procura se moldar, ou seja, não melhorar, não se esforçar para ser uma pessoa melhor, em hebraico nós chamamos isso de etserhará, ou seja, a pessoa tem um desejo muito ruim que ela não conta para ninguém, e esse desejo faz com que ela peque, erre ou faça o mal, tá?
cada ser cria uma energia maligna. Mesmo que esse indivíduo morra, sua energia fica aqui, nessa realidade, como também no mundo dos mortos. Ou seja, isso é para que os que posteriormente praticaram necromancia e os mesmos erros, ou seja, se conectam com essa energia que vem com o nome original. Ou seja, se alguém foi muito cruel e no Gehenna, inferno umbral, tá? Mas essa alma, ou seja, ela foi levada para o Gehenna, mas chegou lá. O objetivo do inferno, gente, do umbral, é fazer com que você reconheça que você estava errado, que tudo que você fez de ruim, que aquele sofrimento que você está ali é consequência sua. Por que é importante vocês entenderem isso? Porque existe um costume, quando nós sofremos, nós falamos, Deus não me ama, eu não sei porque que isso está acontecendo. Isso, a Kabbalah conta, é quando arrogância. É quando a pessoa não revê seus conceitos, não revê o que ela falou, pensou, agiu, fez, de ruim que trouxe essa pessoa nessa percepção de sofrimento. Então, quando essa pessoa morre sem reconhecer isso, ela vai para o inferno, o Gehenna, ou umbral, e lá ela vai ser submetida a um sofrimento até ela reconhecer seu erro, tá? E acontece, aí que dá o exemplo, vamos pôr uma pessoa cruel que foi levada no Gehenna, no umbral, no inferno. Chegou lá, ela sofreu tanto, aí agora ela conseguiu se arrepender, ou seja, ela percebeu que o errado era ela, se arrependeu. Então, essa alma desse cruel, ela se reencarna em um novo corpo, ou seja, Deus, Baruch Hashem, faz com que essa pessoa, ela tinha uma imagem, né? Então todas as pessoas vivas que verem a foto daquela pessoa vai falar, aquele ali era mal. Vou dar um exemplo aqui de um perverso muito conhecido, Adolf Hitler, que seu nome seja apagado. Adolf Hitler, que o nome dele seja apagado, é conhecido. Toda vez que alguém vê algo, a imagem dele, a suástica nazista, qualquer coisa relacionada a Adolf Hitler, você já sente, você já associa ao mal que ele fez à humanidade, aos assassinatos, às atrocidades. Isso é o corpo, tá? E aqui é o que acontece. Quando a alma ela se arrepende, ela reencarna em um novo corpo, ou seja, ela, por ter se arrependido, o arrependimento é algo muito poderoso, faz com que aquela alma não seja mais associada àquela imagem, àquela pessoa. Então, aquele corpo, aquela imagem que aos vivos é lembrado a perversidade, essa alma é totalmente desconectada desse corpo. Mas esse corpo, ou seja, essa imagem, essa energia fica lá. Por quê? Porque Deus sabe que vão ter pessoas no futuro que vão se conectar a esse mal, vão cometer as mesmas maldades, as mesmas crueldades, e quando elas praticaram mal, ela vai invocar essa alma, tá? Só que essa alma vai ser outros perversos que morreram, não se arrependeram, e agora pegaram, adentraram nesse corpo que tem essa energia ruim, e quando ela for invocada, ela vai também ser chamada de fulano de tal, do cruel. Mas não é mais aquela mesma alma, porque se a mesma alma tivesse arrependido, tá? Então, se ela se arrependeu, ela é tirada do inferno e levada à reencarnação. Só que aquele corpo é dado a outro perverso. Então, quando os necromantes vão fazer invocação nos seus trabalhos e vem uma determinada alma com o nome X, muitas vezes, talvez aquela alma não é a alma original. Talvez porque, se não for a alma original, porque aquela alma se arrependeu. Porém, se aquela alma não se arrependeu, ela ainda é o original, tá bom? Mais ou menos isso. Então, vem alguém e quer se conectar através da necromancia com aquela alma que um dia fora cruel. Então, o que vem são outras almas que praticaram os mesmos erros e agora se tornou o próprio indivíduo cruel. Por isso, essa outra alma será chamada, gente, desculpa aqui, será chamada pelo nome da alma que agora não é mais a mesma, já que a roupagem, tá? Que a roupagem foi mudada e a roupagem da crueldade ficou com os que a conectaram, ou seja, com aquelas novas almas que admiram aquele mal e têm prazer de praticar aquele mal.
Assim, como a Síria tinha esse costume, ou seja, todas tinham o costume de mudar quando invadiam um local, tiravam os moradores ali e colocavam os assírios, esse local foi apelidado para assírio porque o processo da maldade, o processo da necromancia é muito parecido com os assírios. Então aqui se explica, ó, como a Síria tinha esse costume de trocar, né, de indivíduo, todas as almas que são perversas para serem invocadas ficam em um lugar no Sheol, mundo dos mortos, onde o descanso não alcança, e esse lugar separado é conhecido como Guerrena, Inferno Umbral, e dentro do Guerrena existe um local chamado Assíria, pois essas almas trocam de lugar com os vivos. Por isso que na incorporação, a alma do vivo é tirada do corpo para dar lugar à alma invocada. Então, toda vez que uma pessoa faz uma invocação, pratica a necromancia, ela invoca esse local do Guerrena chamado Assíria. Esse local é destinado a todas as almas que são constantemente invocadas. Lembrando que são as almas perversas, tá? Que são invocadas. Então, quando uma alma ela é invocada, se ela estiver em outro lugar do inferno, ela é retirada daquele local, levada para esse local do inferno chamado Assíria, porque é somente nessa energia que ela pode fazer incorporação, ou seja, ela é invocada, porque ela precisa dessa energia dos assírios para quando chegar no corpo do vivo, o corpo do vivo ser tirado, ou seja, ser dominado, e a Síria, ou seja, aquela alma invadir aquele corpo que é chamado de nação para ser dominada pelo invocador. Olha bem, então aí esses são, gente, são mistérios de 5.000 anos atrás, não é coisa de 100, 200 anos não. Tudo que vocês conhecem hoje a respeito do espiritismo são coisas muito recentes. Não estou falando que não exista, não, sempre existiu a invocação. Tanto é que a Torá ela só proíbe aquilo que existe, a coisa ruim que existe. Não tem lugar nenhum na Torá que fala assim, não respirará debaixo d'água. Não existe essa lei. Por quê? Porque ninguém no natural respira debaixo d'água. Então, se você vê a Torá proibindo algo que é considerado ruim na ótica da Torá, é porque aquilo sim é possível. Então, se é proibida a necromancia, é porque a Torá confirma que sim, existe a incorporação, existe a necromancia. Ao seu redor estão os seus túmulos. O Urash explica. No meio do túmulo, seus túmulos estão preparados, pois a partir daí ele não sairá para descansar em um túmulo. Ou seja, até quando aquela alma ela não se arrepender, ela não terá o descanso no Sheol. Aí é que eu explico. Uma observação importante aqui. O Sheol não é necessariamente ruim, como expliquei, já que esse local é apenas o mundo dos mortos. Dentro dele existe o Gehenna e também o local onde os justos dormem, descansam, até a vinda de Mashiach. A redenção, a vida de Mashiach é uma linguagem, tá, mística que nós usamos para a redenção do mundo, onde a morte deixará de existir. E aonde que está essa prova no Taná? Onde está escrito? Está em Oséias 13:14 que fala: e eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está o inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido dos meus olhos. Então, já os justos em descanso, eles estão no local, no Sheol, e onde está a prova que os justos descansam. E Davi dormiu, descansou, tá? Com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Então, a Kabbalah conta que quando você, dependendo dos seus erros, se você for uma pessoa que nunca errou, ou for uma pessoa que errou, mas se arrependeu e lutou para corrigir, reaver o que você fez de errado, na sua morte você vai para o Sheol, mas não irá para o Guerrena. Você irá com seus antepassados, diz a Torá, que todo aquele que morre, independente de ser bom ou ruim, no final ele vai ficar junto com seus antepassados e vão dormir. Por que usa a expressão dormir ou descansar? Porque é um estágio que a alma não vai sofrer, ela não vai perceber se é dia, se é noite, se está passando anos ou não. Sabe aquele sono gostoso que você dorme
e de repente você acorda, parece que foi uma questão de segundos. Esse despertar vai ser a era messiânica, vai ser a época onde que todas as almas que acertaram e erraram vão ressuscitar, aí já não é mais a reencarnação, tá? Vão ressuscitar, literalmente. Aqueles que reencarnaram e conseguiram se corrigir, eles vão reencarnar com esse corpo novo, tá? Da última reencarnação. Aqueles que não conseguiram vão entrar pela vergonha eterna, tá? Mas no final, todos vão ressuscitar, tá bom? Isso é o que diz a Torá, tá? Então, sim, o justo, as almas iluminadas também podem ser invocadas. Porém, na Kabbalah, além de ser um ritual totalmente proibido, mesmo invocando uma alma iluminada, um justo, e também traz o sofrimento para a alma. Mesmo sendo de um justo, a alma, mesmo sendo de um justo, ela sofre. Foi o que aconteceu no episódio entre o rei Saul e o profeta Samuel. Está escrito em 1 Samuel 28. Então Saul disse a seus cortesões: encontre-me uma mulher que consulte fantasmas mortos, para que eu possa ir até ela e perguntar por meio dela. E seus cortesãos lhe disseram que havia uma mulher em Endor que consultava os mortos, os fantasmas. O comentarista Radak, ele fala: tinha que ser uma mulher, tá? Tinha que ser uma mulher. Ele deixou isso bem claro, não poderia ser homem. Esse conhecimento antigo foi se perdido ao longo do tempo. Somente os estudiosos guardam esse segredo. Somente a mulher e não o homem pode invocar perfeitamente um justo ou uma alma, tá? E, ao contrário de que muitos pensam, isso não quer dizer que não existiu homens bruxos, existiram. Depois, se vocês gostarem, deixa aí nos comentários, que eu faço um vídeo falando só sobre o homem bruxo. Vou dar um exemplo aqui, a Bilã ou Balaão. E vou mostrar a diferença entre uma bruxa mulher e um bruxo homem, como que eles se interagem no mundo dos mortos, né? Mas nesse caso aqui, para esse propósito que Saul... O que é que o rei Saul estava querendo? O rei Saul, pela sua perversidade, estava se tornando uma pessoa ruim. Os profetas Deus não revelava mais nada sobre os profetas, com os profetas para ele. Nem com Urim, que era um processo de adivinhação que Deus deixou para saber se você poderia ou não fazer algo. Então ele decidiu ir pela uma lei negativa da Torá, que é invocar os mortos, que é proibido por qualquer judeu. Na verdade, é proibido para qualquer nação, dentro da ótica cabalista, tá, gente? Mas, igual eu falei, eu respeito quem pratica, ok? Eu estou tentando contribuir aqui com conhecimento. Vai de vocês. Vocês são responsáveis por vocês, beleza? E a mulher, gente, no conceito cabalista, eu vou dar só uma introdução rapidinha aqui, isso é um assunto muito profundo, gera um estudo muito bacana, mas a mulher, ela tem um poder tão extraordinário para isso, quando é usado por mal, que até, diz a Kabbalah, até seu corpo, até a anatomia feminina, ela sempre vai receber. Então note que a mulher, numa relação íntima, é ela que recebe, né? Ela também que guarda o feto dentro dela. Dentro dela, o feto é guardado, o feto é desenvolvido e dentro dela se ganha uma alma. Olha o poder da mulher. O Talmud chega a dizer que a maldição de uma mulher tem 7 vezes mais força do que a maldição de um homem e a bênção de uma mulher também tem 7 vezes mais poder do que a bênção de um homem. Daí para vocês verem o que é uma mulher, gente. Não brinca com as mulheres. Só para descontrair um pouco. Então, lógico que se vocês quiserem, eu revelo esses segredos para vocês. Mas até então, lembrando que eu revelo dentro do que eu estudo. Não sou rabino, gente. Eu sou um estudante da Torá, tá? Que compartilho com vocês. Me dá vontade de compartilhar, eu pego e compartilho, tá bom? Isso a Shem vai definir se eu estou fazendo certo ou errado. Então aqui está uma mulher com uma bruxa em Erdor, onde o comentarista fala que é a esposa de Tzafaniar, mãe de Avner.
tá bom? Mas isso aqui é um assunto para outro estudo. Então, o comentarista Methodius Davi, ele fala o seguinte: uma mulher como uma bruxa, de acordo com o que é mais comum nas mulheres. Ele também é dito na Torá em Êxodo 22, ou Shemot 22, 17. Uma bruxa não viverá. E depois, se vocês quiserem, eu explico dentro da ótica da Torá o que significa isso. Lembrando, gente, que dentro do judaísmo, dentro, em especial dentro da Kabbalah, nada disso aqui é literal. Tem um significado místico, tá bom? Então, bora lá. Com isso, a mulher perguntou: quem devo apresentar para você? Ele respondeu: traga Samuel para mim. Então a mulher reconheceu Samuel e ela gritou, porque ela estava com medo. Alto e disse a Saul: por que me enganaste? Você é Saul. Porque antes desse episódio, o rei Saul, ele tinha determinado que todas as bruxas fossem mortas. Então ela percebeu que era o rei Saul. Aí o rei, né, fala que não precisa, né? Ele fala, o rei respondeu: não tenha medo, o que você vê. Não tenha medo, o que você vê? E a mulher disse a Saul: vejo um ser divino subindo da terra. E o comentarista Arashi vem explicar quem são esse ser, quem é esse ser divino. Eu vi um homem piedoso, na verdade a tradução correta é: eu vi um homem piedoso surgindo da terra. Dois anjos, Moshe e Samuel. Olha aqui outro segredo. Por que um justo, ou seja, uma alma iluminada, ela pode ser invocada? Olha, gente, chega a ser até bonitinho. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu chego até a me emocionar. Eu chego até a encher os olhos d'água, né? Porque eu, como judeu estudante, parece que eu estou vendo ali a situação. Samuel, que era o objetivo de Saul de ser invocado, ele só subiu porque ele achou que era o dia do julgamento. Lembra que eu falei para vocês até a era messiânica, até a vinda de Machia? Samuel achou que era a era de Machia, porque ele estava dormindo, ele perdeu a noção de dia, noite, de anos. Então, o que o comentarista Aracha fala? Para Samuel, ele temia. Ele diz: talvez eu esteja sendo convocado para o julgamento. E é por isso que ele foi. E ele, portanto, trouxe Moisés com ele. Ele chamou Moisés. Para quem não sabe, Moisés é constantemente pedindo a perdão por nós, judeus, e pela humanidade, para Hashem. Como é declarado em Maserhet Hagigad, Talmud Hagigad e Talmud Ta'anim, tá bom? Então, olha bem, Samuel, o justo, todo justo, quando ele é invocado, ele só sobe porque ele acha que é o dia da era messiânica. Não porque aquele necromante tem força sobre ele. Para quem não sabe, nenhum necromante, nenhum médio tem força sobre um justo. Quem é um justo? Uma alma iluminada. Nenhum. Eles só veem que muitas vezes, pelo fato de eles estarem dormindo, estarem descansando, eles acham que aquela invocação é o chamado para o julgamento. Olha que coisa mais bacana. Como ele é? Pergunta o rei Saul. É um velho chegando, disse ela, e ele está envolto de um manto. Então Saul soube que era Samuel, e ele se curvou em homenagem com o rosto no chão. Outro segredinho aqui que vocês vão gostar. O comentarista Arashi explica. Como ele é? Ele começa a estudar. Por que Saul pergunta como ele é? 3 coisas foram ditas a respeito, tá? Da invocação dos mortos. É o seguinte: quem invoca o morto, o vê, mas não ouve a sua voz. Observa, a pessoa que consegue ver o morto, quando ele invoca o morto, ele consegue ver, mas não consegue ouvir sua voz. E aquele que o pergunta, o que ouve os mortos, né, ouve, mas não consegue ver. Portanto, Saul perguntou como ele é, e os outros não o veem nem o invocam. Ou seja, Saul ouvia, mas não conseguia ver. A bruxa via, mas não conseguia ouvir, tá? E outra coisa mais interessante aqui, que vai ser revelado agora, é o seguinte: ele está vestido com um manto. O Urashi começa a estudar esse segredo aqui, e ele fala: pois ele estava acostumado a usar um manto, como está declarado. E a sua mãe lhe faria um pequeno manto, acima de, daqui a referência, né?
ele foi sepultado com seu manto, então se levantou também com o manto. E assim, no futuro, na ressurreição dos mortos, eles se levantarão com suas vestes. Então, o segredo cabalístico é o seguinte, lógico que é proibido, gente. Mas como saber se aquele médium é um mentiroso ou não? Se você conseguir conhecer as características da pessoa que faleceu e se você souber a roupa com que aquela pessoa faleceu, o que isso significa? Que na invocação dela ela tem que vir exatamente com aquela roupa que ela foi sepultada. É assim que os bruxos antigamente, os necromantes, sabiam se aquele médium era um fanfarrão ou não, tá bom? Samuel disse a Saul: por que você me perturbou e me trouxe para cima? E Saul respondeu: estou em grande dificuldade. Por que o importante por enquanto aqui agora? Por que a Torá proíbe a invocação? Porque traz sofrimento para aquela alma. O comentário de Irash fala: você me perturbou, você me assustou. Muito ruim, pois me traz dor ao me invocar. E me tirar do lugar de descanso para me levantar aqui. Então, um dos motivos que a Kabbalah, a Torá, proíbe também a invocação dos mortos, além da questão da idolatria, que não tem o mesmo significado de idolatria no conceito cristão. Se vocês quiserem, depois eu explico também, tá? Mas também porque traz um sofrimento para aquela alma, independente dela ser de um justo ou não. Então, resumindo, por que existindo a reencarnação ainda existe a necromancia? Simples. A reencarnação é para aqueles que se arrependeram e agora tem nova chance para corrigir seu erro. E a necromancia invocam aquelas pessoas que não se arrependeram e estão em perturbação. Mesmo que aquela pessoa venha com o nome de uma pessoa, vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que existe uma pessoa chamada Eliar. Uma pessoa chamada X, Adolfo, né? Existe uma pessoa chamada Adolfo e essa pessoa foi muito ruim. Só que ela foi para o inferno, chegou lá, ela se arrependeu, ela ganhou uma oportunidade para reencarnar. Agora, aquelas pessoas falam, não, eu quero invocar o Adolfo, porque ele tinha uma energia tal, e ele, se eu invocar ele, através daquela energia eu fazer um trabalho para ele, ele vai me ajudar nisso. Lembrando que ajudar no conceito é sempre puxando para o lado mal. Ele vai invocar o Adolfo? Sim, mas agora é outra alma que fez as mesmas coisas que esse Adolfo, não se arrependeu, e aquele corpo do Adolfo antigo é dado a essa alma, porque a alma do Adolfo antigo se arrependeu e agora não pode ser mais associado a esse Adolfo. Tanto é que esse nome é apagado e dado outro nome para essa alma. Por isso que o Taná diz o seguinte: e o nome dos ímpios serão apagados. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se gostou, dê um joinha, deixe os seus comentários aí, tá? Compartilhe o máximo que vocês puderem para quem gosta do assunto e quer entender um pouquinho dentro dessa ótica cabalista. E para quem está no meu canal do YouTube, se inscreva no canal, que será um prazer. Conheça meus livros, que está no clube dos autores, tá? Tem algumas traduções e livros lá, e vocês vão adorar. Inclusive, algumas porções do Zohar, que é considerado a Bíblia da Kabbalah. Inclusive a porção de Mishpatim, que é a porção que estuda, relata e revela os segredos da reencarnação. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Lehi Traot Shalom.